De volta com o cenário político, neste terceiro bloco, você pode participar, mande a sua pergunta aqui para os nossos contatos que estão aparecendo na tela. Vou mandar aqui um abraço para o Franciedo Barros, também acompanhando aqui a nossa programação. O Antônio, lá de Caraúbas, também sempre assiste aqui ao nosso cenário político TCM. Um abraço, meu amigo. E seu Duquinha, em Caraúbas, o Duquinha do Barraco ali, próximo à Igreja Matriz de São Sebastião. Alô, Duquinha, muito obrigado pela audiência de todas as noites, acompanhando aqui o nosso cenário político TCM, toda a região assistindo o nosso cenário político, ficando por dentro do que acontece na política de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do país. Agora a gente traz uma reportagem que tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui, tem a ver com a economia. É que investidores estão buscando mudanças de estratégia durante a pandemia. Segundo os especialistas, investimentos seguros ainda são uma boa alternativa. Vale a pena investir em plena pandemia? Com cuidado, sim. É isso que garante o economista Joedson Farias. Mesmo com as incertezas econômicas, entender a diferença da renda fixa para a variável pode deixar o cenário mais propício. A renda fixa, ela, de uma maneira geral, ela envolve risco menor. E a renda variável, por ser variável, o risco dela é muito mais elevado. Existem até maneiras de reduzir esse risco, mas de um modo geral, o risco da renda variável é muito elevado. As aplicações na poupança voltam a atrair os olhares. Dados do Banco Central mostram que os investidores, por exemplo, depositaram mais 27 milhões do que no mês passado. Poupar ainda é uma boa alternativa. A caderneta de poupança continua sendo um investimento, uma aplicação muito segura, inclusive com um certo teto garantido pelo Sistema Financeiro Nacional, pelo Banco Central. Então, quanto à segurança da caderneta de poupança, isso não é problema. A questão é que, por ser muito seguro, ele também apresenta um rendimento muito baixo. O melhor investimento agora é na análise com cautela do cenário, já que o retorno precisa ser de crescimento. Na verdade, o que as pessoas precisam ter, de fato, é paciência. Não é, muitas vezes, grandes recursos. Elas começam economizando pouco e tem que ter paciência, porque o tempo se encarrega de fazer aquele montante crescer. Ciência também é importante aí para os investidores. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o economista Lucas Godeiro, professor lá da UFESA. Antes, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Daniel Alves, que está nos acompanhando lá de São Paulo. Um abraço, Daniel. Ele está dizendo aqui que é analista administrativo da IBM. Muito bem, gostei. A maior prestadora de serviços de tecnologia do mundo. Tem clientes como Google, Itaú e Santander. Nada a ver com jornalismo. O Daniel, ele cursou jornalismo comigo aqui na UERN, né? Na verdade, eu sou formado em radialismo, o Daniel em jornalismo. Nós cursamos ali metade do curso de comunicação social juntos. Um abraço para o meu amigo Daniel Alves, acompanhando aqui o cenário político, direto lá de São Paulo, através do TCM Play. A TCM em todo o mundo, podendo ser conectada aí através de nossos aplicativos. Um abraço, Daniel. Boa sorte, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. A gente volta aqui com o Lucas. Lucas, a gente viu na reportagem aí, falando de alguns investimentos nesse tempo complicado. A gente está falando de economia, mas muitos ganham dinheiro, outros perdem, mas sempre estão atentos à movimentação do mercado financeiro. Você concorda aí com o professor que participou da reportagem falando sobre esses investimentos citados? Sim, com certeza. Inclusive, conheço bastante o Edson. A gente fez uma live semana passada, ele foi meu professor, né, na UERN. Hoje a gente é colega de trabalho, ele é meu coordenador no mestrado de economia da UERN. A gente fez uma live até falando sobre esse tema da reportagem, sobre investimentos, né, como ele falou, a caderneta de poupança, que ainda é a preferida do brasileiro na renda fixa. Só que, como eu falei, como o juro da Selic baixou, a caderneta de poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, dá hoje em torno de 1,5%, o que já chegou a mais de 6% a caderneta de poupança. Então,
depende muito assim, do perfil de risco de cada investidor. Se o investidor ele não tolera, ele é conservador, ele não tolera perdas, então ele pode ficar na poupança ou mesmo na renda fixa, como o Edson falou, tem outras alternativas, como o Tesouro Direto, por exemplo, Tesouro Selic. Já se o investidor ele tem um perfil mais arriscado, de moderado para arriscado, ele pode migrar um pouco da renda fixa para outros tipos de investimento, como nós temos muita gente investindo nos fundos imobiliários, que basicamente é você comprar imóveis, só que você pode comprar imóveis de grandes shopping centers, grandes imóveis do país, você pode comprar uma parte do imóvel, não precisa comprar um imóvel todo, pode investir a partir de R$ 100. E muitos estão indo até o quê? Para as ações. Então, a gente está tendo um fenômeno com a queda dos juros, que é o aumento do investidor pessoa física na Bolsa de Valores. Só um dado, até 2 anos atrás, eram menos de 1 milhão de pessoas investindo na Bolsa. Hoje a gente já está próximo de 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Isso mais do que triplicou, né, de um ano para cá. E uma das explicações é justamente isso, é o juro baixo, a taxa Selic. Só que aí nós temos uma ressalva, a gente tem muitos investidores, vamos dizer assim, inexperientes indo para a Bolsa. Então, a Bolsa, como foi falado na reportagem, é um investimento arriscado. Então, eu posso, sei lá, R$ 100 na Bolsa, amanhã o Paulo Guedes sai, a Bolsa cai 10%, eu só vou ter 90%. Então, tem que ver muito o perfil. Se a pessoa tem esse sangue frio e tem uma perda financeira drástica, né, com investimentos de renda variável, como a Bolsa de Valores. Mas, assim, a poupança é a preferida, a caderneta de poupança. Né? No Brasil, pela praticidade, todos os bancos oferecem, enfim, o Tesouro Direto muitas vezes tem que abrir conta em corretoras, então, até pela questão da educação financeira, a poupança continua tendo um grande fluxo de investimento aí no Brasil. Tem quem não confie em banco hora nenhuma, Lucas. Tem gente aí que durante essa pandemia guardou o dinheiro realmente debaixo do colchão. E esse entesouramento aí, né, da população durante esse período fez inclusive com que o governo federal, através aí do Banco Central, criassem a nota de R$ 200, né, que vai vir estampada aí com o lobo-guará. Qual a sua avaliação sobre essa condução do governo de criar mais uma cédula do real? Eu li a justificativa do Banco Central, a questão custo de emissão. Então, sei lá, você vai gastar muito menos para imprimir um papel moeda. E teve essa questão que você falou, o entesouramento. As pessoas receberam dinheiro, seja do auxílio, do seu salário, e por algum motivo não confiar no banco, enfim, esse dinheiro não retornou para o sistema bancário. Então, a moeda em circulação, ela aumentou muito. Então, fez com que o Banco Central tomasse essa medida. Então, nessa questão, a gente tem quem é a favor, claro, e tem os que dizem, vai facilitar a lavagem de dinheiro, que você pode transportar mais dinheiro um volume menor, enfim, mas do meu ponto de vista, entre os prós e contras, é uma medida positiva do Banco Central no sentido de que vai economizar recurso público para a questão da impressão, né, do papel moeda, por exemplo. O João Souza está interagindo aqui conosco, ele pergunta o seguinte, sobre investimento em bolsa de valores, como é que eu tenho a certeza ou como é que eu posso ter mais informações sobre este tipo de investimento? Você falou, né, Lucas, que é um investimento de risco, mas como é que o João aqui, por exemplo, pode seguir investindo na Bolsa de Valores? Existe algum tipo de mais informações ou curso básico que as pessoas tenham contato aí com a Bolsa? Existe, Valor. Hoje já existem vários canais, existem, por exemplo, aplicativos. Hoje a gente tem uma rede social só de investidores, que é o Traders Club, por exemplo. Então, é uma rede social que você posta ideias só sobre investimentos. Então, você pode postar, eu comprei tal ação, vendi tal. E para quem quer iniciar na Bolsa, há um vasto conteúdo também na própria internet, no Google, pesquisando, você encontra como iniciar na Bolsa. Mas o passo básico, vou falar aqui, é você abrir conta em uma corretora da Bolsa de Valores. Geralmente, esses bancos tradicionais, o que a gente chama de corretagem, ou seja, o que você paga para comprar e vender uma ação, o custo neles é muito alto. Então, os bancos tradicionais chegam a cobrar lá, 10, 20 reais por corretagem, 5 reais, mas existem muitas corretoras e bancos que nem cobram corretagem. Claro, a troca de um serviço pior, né? Mas o passo inicial para quem quer iniciar na Bolsa, claro, além de aprender o que está fazendo, saber, procurar se informar, seja via YouTube, seja via aplicativos, abrir conta em uma corretora. Mas nesse sentido que o telespectador falou, é muito importante. Você, antes de entrar na Bolsa, sabendo o que está investindo, ou seja, saber que você tem um risco de perder dinheiro. Mas, basicamente, você investindo na Bolsa, você está sendo sócio de uma empresa. Se eu compro a ação
da Petrobras, eu sou sócio da Petrobras, então eu vou participar do sucesso da Petrobras, se ela valorizar na bolsa, as ações vão subir, como também do fracasso. Se a Petrobras vender menos, lucrar menos, eu também vou ter uma perda no meu patrimônio, eu sou sócio. O José está perguntando aqui, a partir de quanto é possível investir na Bolsa de Valores? Ótima pergunta. Com essas corretoras que eu falei que tem corretagem grátis, é a partir do preço da ação. Então, a gente tem ação que custa, por exemplo, R$10, a ação da Oi, que é uma das queridinhas de investidor pessoa física, ela custa R$1,50 em média. Então, teoricamente, a partir de R$1,50 você pode investir, começar a investir. Então, como você não vai pagar a corretagem, que é o custo, né, de comprar e vender, é o valor da ação, o investimento mínimo. Então, enfim, R$100, 200, dá para iniciar tranquilamente na Bolsa de Valores. Mas, claro, eu recomendo para quem for iniciar com pouco recurso, procurar uma corretora ou banco que tenha corretagem grátis, porque aí você vai diminuir o custo nas suas operações. Tá, e uma pergunta minha, eu investindo R$100, quando é que eu vou ter 1 milhão? É a pergunta difícil, né? Mas, assim, é a continuidade, é você, claro, para quem tem condições, você ter, bolsa é uma questão muito previdenciária, e os juros compostos. Então, você manter a consistência de todo mês estar aplicando. Mas essa simulação depende muito, depende das condições de economia, depende da ação que você comprar, depende de quais ações você escolher também. Então, essa equação depende de muitas variáveis. Mas, enfim, com grandes investidores que entrem na Bolsa, Luiz Bassi, Luiz Alves, como os Warren Buffett, começaram com pouco. E começaram sempre nesse sentido, que a gente chama da carteira previdenciária. Você comprar uma ação que você pensa em vender ou ficar sócio dessa empresa até se aposentar, por exemplo. E não você ficar na especulação. Então, geralmente, muitos cases de sucesso são essa questão da carteira previdenciária mais do que estar especulando na Bolsa, vamos dizer assim. Entendi. Lucas, voltando aqui para o estado do Rio Grande do Norte, o governo divulgou que enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui disciplina geral das micro e pequenas empresas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Segundo informações do governo, a lei regulamenta em âmbito estadual o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte e aos microempreendedores individuais e as outras modalidades de empresas e a elas equiparadas. Qual a importância desse tipo de cuidado que é dado ao pequeno empreendedor, ao pequeno e microempresário? É super importante, Manu. A gente sabe que a maioria dos empregos são gerados, é o pequeno empreendedor que gera o emprego. Então, a maioria do mercado de trabalho no Brasil está no pequeno empreendimento. E nessa crise da pandemia, ele foi o que mais sofreu, porque muitas vezes ele não tem acesso a um grande banco, ele não tem acesso, não tem um lobby político, né, para conseguir um empréstimo no BNDES ou coisa do tipo. Então, qualquer auxílio, qualquer alívio na sua dívida que venha por parte do governo, por parte de adiar o pagamento de impostos, seja o que for, ou o empréstimo que teve, é positivo, porque dá ao pequeno empreendedor um alívio no seu caixa durante algum tempo e ele pode usar esse recurso para contratar um funcionário a mais, muitas vezes, ou no futuro pensar em investir, melhorar o seu estoque. Então, eu considero positiva essa medida. Olha só, o Daniel Alves, ele pergunta aqui como ele vê a chamada debandada de secretários da Economia por insatisfação com o programa de privatizações e a possibilidade de os Correios e Eletrobras estarem na lista de privatizações nos próximos meses. A gente já conversou sobre isso aqui, né, Daniel? Mas é um ponto importante, porque isso pode gerar uma crise dentro da principal pasta ali do presidente Bolsonaro. Ele chama, inclusive, o Paulo Guedes de o posto Ipiranga, ou pelo menos na campanha chamava assim, né? E o que pode acontecer a partir de agora? Poderá haver um conflito maior do Paulo Guedes com o Bolsonaro, com a administração? Você acha que isso pode acontecer, Lucas? O Paulo Guedes, disse que não sai, mas no limite eu acredito que ele pode sair. Se ele vê que a ala desenvolvimentista está ganhando força, ele vai pedir para sair. Ele não vai ter motivo para ficar se o governo não vai seguir, vamos dizer, a sua cartilha de privatizações, de controle de gastos, é tanto que foi convocada essa entrevista, né? Então, pelo menos hoje no mercado financeiro, os investidores ficaram um pouco preocupados. Talvez amanhã, com essa coletiva, a Bolsa pode abrir em alta um pouco, né? O Paulo Guedes reafirmando que não vai sair, o presidente da Câmara e do Senado dizendo que vão cumprir o teto de gastos e as medidas de austeridade fiscal. Mas é como eu falei, uma coisa é o discurso, outra coisa é na prática.
Então, o mercado, uma hora, ele não vai mais confiar na questão do discurso do governo, mas sim vai querer a prática, ou seja, quando é que vai vender o Correio, quando é que vai vender a Eletrobras, assim, falando na visão do mercado. Então, isso depende muito de até quando o mercado financeiro vai se sustentar só no discurso, e não nas ações concretas do governo, no que diz respeito à privatização, às privatizações e à aceleração da reforma como a tributária, que é que está em pauta agora, por exemplo. É claro que depende de muitas variáveis, mas eu queria saber como é que reage o mercado financeiro ou como é que poderá reagir para as eleições deste ano. É uma eleição diferente, né, onde muita coisa vai acontecer por via online e já se fala no mercado financeiro sobre o processo eleitoral, o período que a gente vai viver aí nos próximos meses, Lucas? O processo eleitoral que mais se fala, Ronaldo, no mercado financeiro é o americano mesmo. Então, os investidores estão, eu acredito que ele tende a fazer mais preço do que o próprio processo de eleições municipais no Brasil. Então, os investidores estão vendo com cautela uma possível vitória de Joe Biden, né, que inclusive ele escolheu sua vice recentemente, Kamala Harris. Com relação às eleições municipais, o que é que eu acho que pode provocar preço na Bolsa? Se acontecer, exemplo, a esquerda ou o PT faz, sei lá, 70% dos prefeitos, 80%, então já poderia ser um indicativo de que ele viria forte para 2022. Mas, assim, a constatar do crescimento da popularidade de Bolsonaro no Nordeste, com auxílio emergencial, eu acredito que as eleições municipais não tendem a fazer tanto preço do que com as eleições americanas. Mas, claro, como você falou, tem muitas variáveis, tem as investigações na família presidencial que podem mexer no preço da Bolsa, enfim. Até porque são essas investigações, esses processos que fazem com que o presidente fique cada vez mais refém do centrão. Assim. Então, tudo isso gira em torno também dos partidos de centro. Né? Então, o que saiu, né, o Salim Matar disse, que estava demorando muito. E por que está demorando muito? Porque muitos desses partidos não querem que acelere, né, as reformas e as privatizações. Lucas Godeiro, economista, professor, muito obrigado pelas informações, pela entrevista hoje aqui no Cenário Político. Seja sempre bem-vindo. Tá ok, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do programa. Tá aí, uma conversa agradável com o Lucas sobre economia, você entendendo um pouco de como é que funciona esse que é um assunto realmente muito complicado aqui no nosso país. Agradecemos a audiência de você que nos acompanhou nesta quarta-feira. Lembrando que a gente volta amanhã ao vivo, 7h25 da noite. E mais informações da política aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, você acompanha lá no Meio-Dia Mossoró da Rádio 95 FM. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.